Sabe quando você viajava com a família e via aquele ônibus amarelo cruzando a estrada? Podia estar indo para a praia, para o interior. Não importava, bastava olhar o logo na lateral e pronto, você sabia que ia de Itapemirim. Tinha algo naquele amarelo dourado que dava um conforto automático. Parecia que o próprio ônibus dizia: "Relaxa, eu te levo com segurança." Mas o que quase ninguém imaginava é que essa empresa que marcou a vida de tanta gente, um dia ia tentar voar e cair do jeito mais inacreditável possível. Um cara chamado Camilo Cola decidiu começar algo diferente. Ele pegou o caminhão e adaptou para levar passageiros. E no começo era bem improvisado, mas a ideia era simples: fazer as pessoas viajarem com conforto, sem medo das estradas ruins ou dos ônibus caindo aos pedaços. E deu certo. Com o tempo, aquele caminhão virou frota. Os ônibus ganharam aquela cor amarelada inconfundível e começaram a cruzar o Brasil inteiro. Para muita gente, viajar de Itapemirim era tipo voar em terra firme. Maior espaço interno e conforto, muito conforto. O Starbus só tem um probleminha: na hora da chegada, ninguém quer descer. Novo Starbus Itapemirim, tão confortável que nem precisava ser tão pontual. Nos anos 60 e 70, a empresa explodiu. Cresceu tanto que virou uma das maiores viações da América Latina. Era organização, pontualidade e conforto num tempo em que nada disso era garantido. Aquele ônibus amarelo virava um evento na cidade. Todo mundo olhava quando ele passava. E o auge veio mesmo nos anos 80 e 90. A frota era enorme, os motoristas eram respeitados e viajar de Itapemirim era um sinônimo de status. Tinha ar-condicionado, poltronas reclináveis, cortina dourada, uma experiência quase chique. Era o jeito mais elegante de cruzar o país por terra. Quem viveu lembra. Aquela parada no posto, o cheiro do café, o lanche embrulhado em guardanapo e a conversa com o motorista e o vento entrando pela janela também. A Itapemirim era mais do que uma empresa, era parte das memórias de viagem de uma geração inteira. Mas o tempo passa, né? E o Brasil começou a mudar. Nos anos 2000, viajar de avião ficou mais barato e as pessoas começaram a trocar as estradas pelos céus. De repente, aquela viagem de 20 horas de ônibus virou um voo de 2 horas. E a Itapemirim não conseguiu acompanhar o ritmo. As dívidas começaram a pesar, a concorrência aumentou e o império rodoviário começou a balançar. A empresa entrou em recuperação judicial em 2016, tentando se reerguer. Mas no meio de tanta crise, alguém de dentro do grupo teve uma ideia ousada e meio maluca. Se a gente dominou as estradas, por que não conquistar os céus? Pois é, nasceu assim a ITA, Transportes Aéreos, em 2021. A promessa era linda: trazer o conforto da Itapemirim para o alto das nuvens. O nome era o mesmo, o amarelo também, tinha tudo para dar certo. No papel. O primeiro voo foi em 29 de junho de 2021, de Guarulhos a Brasília. E foi emocionante. Muita gente se arrepiou vendo aquele nome de volta. Agora, num avião. Parecia um recomeço, mas durou pouco. A empresa começou a enfrentar problemas de todos os lados: atrasos, cancelamentos, reclamações e falta de dinheiro. E em dezembro do mesmo ano, menos de 6 meses depois, a ANAC suspendeu todas as operações da ITA. Foi de uma hora para outra. Passageiros no aeroporto, funcionários sem salários e um monte de gente sem saber o que fazer. O sonho de voar acabou antes de decolar direito. Aliás, se você também lembra de ver aqueles ônibus amarelos passando na estrada, comenta aqui embaixo. E é claro, se ainda não faz parte da turma do Replay, se inscreve agora para continuar essa viagem com a gente. Depois da suspensão, a coisa só piorou. E em maio de 2022, a ANAC cancelou oficialmente o certificado da empresa. E o grupo, que já estava atolado em dívidas, começou a ruir de vez.
Em setembro de 2022, a Justiça de São Paulo decretou a falência da aviação Itapemirim. As dívidas passavam de 2 bilhões de reais. Aquela empresa que moveu o Brasil inteiro agora virava notícia por calote e confusão. Parte das linhas da aviação foi arrendada para uma nova administração, a Suzantur, que ainda opera o ônibus com o nome Nova Itapemirim. Mas é bem diferente do que era antes. O glamour acabou. Hoje ver um ônibus amarelo desses na estrada é quase um susto. É tipo a gente olhar e ver o fantasma do passado. E é curioso como o tempo transforma as coisas, né? A Itapemirim foi de orgulho nacional a caso de estudo em poucos anos. Mas no fundo essa história mostra uma lição que vale para qualquer marca e para qualquer pessoa. A saudade não paga as contas. A nostalgia é poderosa, mas se a empresa não se adaptar, ela fica presa no retrovisor. E foi exatamente isso que aconteceu. A Itapemirim acreditou que o amor do público seria o suficiente para recomeçar. Mas o mundo mudou, e o que um dia foi um símbolo de confiança acabou se tornando lembrança de um tempo que ficou para trás. Mesmo assim, o amarelo da Itapemirim ainda mora na memória de muita gente. Ele lembra as longas viagens, as risadas dentro do ônibus, as músicas no rádio e as malas presas no bagageiro com corda. Um Brasil que não existe mais, mas que a gente ainda sente muita falta. E talvez por isso, cada vez que alguém vê um ônibus amarelo na estrada, pensa por um segundo: olha, parece um Itapemirim. Porque no fundo, o que essa empresa vendia não era só passagem, era emoção, era rotina, era um pedacinho da vida de milhões de brasileiros. E isso, minha turma do Replay, nenhuma falência apaga. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, fui!